hoje para o nosso terceiro encontro, tá, em segurança na área hospitalar. Eu sou o professor Maurício Anjos, que vos falo, e vamos ter dar mais esse passo aí na área de segurança em ambiente hospitalar. Não poderia deixar de ser diferente dentro do contexto hospitalar, tá? Dentro do contexto de profissional de saúde, não poderia deixar de ser diferente. A nossa aula de hoje, a aula tema, será o HIV versus o profissional da saúde, entre parênteses, biossegurança, tá? Queria botar o slide aí, para que a gente pudesse começar, tá? HIV versus profissional da saúde e enfatizando biossegurança, que é algo muito importante dentro de ambiente hospitalar. Você técnico em segurança, já vou deixar aí uma dica para você, que você quer almejar, até se não for para ambiente hospitalar, mas é um curso, uma especialização muito boa, tá? Um curso extra muito bom, você poderia fazer biossegurança, tá? Existem alguns cursos aí de biossegurança, 10 horas, 15 horas, especializações, extensões em biossegurança, que é algo muito importante para o seu currículo técnico, para a sua composição técnica, tá? Então, HIV, profissional da saúde e biossegurança. Então, vamos lá. HIV e AIDS, tá? Só para a gente começar. O vírus da imunodeficiência humana, conhecido como HIV, é um vírus pertencente à classe dos retrovírus, e é causador da AIDS. Essa classezinha aí, retrovírus, é a pior classe viral que existe, porque de vez de fazer o DNA, ele faz o RNA, que é chamado uma transcriptase reversa. Por isso, essa dificuldade tão tremenda de se encontrar vacinas e medicações para esta patologia, para esta doença, que com certeza é o mal do século, né? É um dos males do século. Ao entrar no organismo humano, esse vírus pode ficar silencioso por muitos anos. Esta fase denomina-se assintomática e relaciona-se ao quadro em que uma pessoa infectada não apresenta nenhum sintoma ou sinal da doença. Então, existem dois tipos de doentes. O soro positivo ativo, que é aquele que está com a doença em desenvolvimento, e o soro positivo passivo. Um grande exemplo disso é o Magic Johnson, tá? É o Magic Johnson, que é um jogador de basquete americano, que ele já tem o vírus, já foi detectado há muito tempo e não desenvolveu a doença. Mas se ele tiver relação sexual, ou qualquer pessoa usar agulha com sangue contaminado dele, com certeza vai contrair AIDS, tá? O período entre infecção pelo HIV e a manifestação dos primeiros sintomas da AIDS irá depender principalmente do estado da saúde da pessoa, ou seja, da questão imunológica. O HIV age no interior das células do sistema imunológico, responsável pela defesa do corpo. Ao entrar na célula, o HIV passa a fazer parte de seu código genético, ou seja, ela mascara, tá? Ela vai enganar, propriamente dito, as células de defesa. As células do sistema imunológico mais atingidas pelo vírus são os linfócitos CD4+, usado pelo HIV para fazer cópias de si mesmo. Então, ele usando o CD4+, que o CD4+, é uma célula de defesa que vai lá, vê o agente invasor, copia, tá? E passa para as demais células de defesa, tá? TD1, TD2, TD4, para poder atacar aquele invasor. Então, o CD4+, são uma das células os linfócitos mais atacados pelo HIV. As células do sistema imunológico, de uma pessoa infectada pelo vírus começam a funcionar com menos eficiência e, com o tempo, a habilidade do organismo em combater doenças comuns diminui, deixando a pessoa sujeita ao aparecimento de vários tipos de doenças e infecções. De antemão, eu queria fazer uma pergunta e vou passar 20 segundos aí para você responder. Eu posso dizer, tá? José, eu posso afirmar essa frase, José morreu de AIDS, posso afirmar, por quê? Tá?
posso afirmar essa frase, José morreu de AIDS, por quê? Se eu posso afirmar ou não. Será que eu posso dizer José morreu de AIDS? Por quê? Então isso é importante, tá, pessoal? O técnico em segurança do trabalho, ele também tem a ver com a educação continuada, tá? Nessa questão de AIDS. Lembre-se que a campanha de HIV e de AIDS é algo obrigatório no PCMSO. E quando não tem profissional de saúde na área, vai você mesmo falar sobre AIDS, tá? Então isso é muito importante. E acertaram, todos que falaram acertaram. Ninguém morre de AIDS. Você vai morrer de infecções oportunistas, que nós chamamos de infecções oportunistas. Ela vai se aproveitar da situação e vai lhe matar. Às vezes uma simples gripe pode levar uma pessoa aidética a óbito, tá? Uma gripe, pneumonia, uma tuberculose, um câncer, tá? Ou uma disenteria, uma infecção intestinal pode levar o indivíduo aidético à morte. Seguindo aí o nosso slide, a produção desse vírus e sua destruição no nosso sistema imunológico podem ser comparadas ao movimento da água que sai de uma torneira em direção ao ralo de uma pia. A quantidade que resta na pia é o resultado da guerra que é travada entre o sistema imunológico e os vírus do HIV. É bem interessante essa comparação. Ter o HIV não é a mesma coisa que ter a AIDS. Tá? Existe uma diferençazinha. Significa que no sangue foram detectados anticorpos contra o vírus. Há muitas pessoas soropositivas que vivem durante anos sem desenvolver a doença. No entanto, podem transmitir o vírus que trazem consigo. Aquela questão do doente ativo e o doente passivo, tá? Aí você tem, entendendo o ataque do vírus, duas fotos do HIV, pequenos pontos pretos, causador da AIDS, atacando células do sangue. Esses pontinhos pretos aqui, detectados, são justamente os vírus HIV atacando as células de defesa. Tá? Então isso aí vai debilitar o sistema imunológico, vai desguarnecer o nosso sistema imunológico, lhe deixando susceptível. A descobertas e percentuais. Tá? Isso aí a gente vai falando uma história para depois chegar na questão que interessa, que é o profissional de saúde. O HIV foi descoberto e identificado como causador da AIDS por Luc Montagnier, na França, e Robert Gallo, dos Estados Unidos, em 1983. O último boletim da UNAIDS mostra que, até o final de 2007, cerca de 33,2 milhões de pessoas vivem com o HIV em todo o mundo. A maioria destes estão na África, tá? O pessoal da África é a área mais atingida e mais infectada, mas o Brasil não fica para trás não, tá? O Brasil está entre aí os 6, 7 primeiros colocados em infecção. No Brasil, de 1980 a junho de 2007, foram notificados 474.273 casos de AIDS. Estes números estão divididos em 289.074 no Sudeste, 89.250 no Sul, 53.089 no Nordeste, 26.757 no Centro-Oeste, 16.103 no Norte. O Brasil registrou 192.709 óbitos por AIDS, né? No caso, que tinha a AIDS, mas por uma doença oportunista, tá? De 1980 a 2006, considerando que os dados do ano de 2007 ainda são preliminares. Mas nesse caso aí, quando foi feito esse estudo, hoje você já tem dado de 2008, tá? Que também subiu um pouquinho. Aí você tem um mapa mundial da contaminação da AIDS. 42 milhões de pessoas já foram infectadas pelo HIV. Dados de 2002 do boletim divulgado pelo NAIDS. Aí você tem aí, né? América do Norte, 980 mil. Caribe, 440 mil. América Latina, 1.500.000. Europa, 570 mil. África do Norte e Oriente Médio, 550 mil. África
Subsaariana, 29 milhões e 400 mil, é muita gente, né? Europa Oriental, 1 milhão e 200 mil. Ásia Oriental e Pacífico, 1 milhão e 200 mil. E Ásia do Sul, 6 milhões, tá? Austrália e Nova Zelândia, 15 mil. Então você vê que a coisa não é brincadeira, tá? E a coisa está andando. Por que nós escolhemos esse tema?